dia a todos. Bem-vindos ao terceiro e último dia da segunda Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas do Rio de Janeiro. Teremos agora a mesa de abertura e de instruções dos grupos temáticos. Na coordenação, o conselheiro Luiz Fernando Valverde, vice-presidente do CAU-RJ. Compondo a mesa, o conselheiro Carlos Alberto Criquitini, coordenador da comissão do CAU-RJ, que organizou a conferência. E o secretário executivo dos eventos, Will Robson Coelho, do CAU-RJ. Como convidada a integrar o grupo, a conselheira federal por Minas Gerais, representante da comissão que organiza a segunda Conferência Nacional do CAU-RJ, do CAU-BR, Maria Elisa Batista. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela mesma universidade e doutor em Urbanismo pelo ProURB UFRJ. É professora adjunto da PUC de Minas. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em arquitetura, atuando principalmente nos temas projeto de arquitetura, espaço público, reabilitação urbana e ensino. Com a palavra, o vice-presidente do CAU-RJ. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer a presença de todos nesse terceiro dia de atividades. Nós sabemos como é difícil, né, sair da rotina de trabalho durante 2 dias seguidos. Hoje temos um público menor, mas é um dia bastante importante para nós, porque nós teremos à tarde os grupos temáticos, né? Inicialmente, eu queria agradecer muito a presença da Maria Elisa Batista. Agora sim. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito a presença da Maria Elisa, que já esteve conosco antes, durante os preparativos da conferência. Essa é a primeira conferência que é feita durante essa gestão. O regimento do CAU prevê a realização de uma conferência dos arquitetos e urbanistas no segundo ano da gestão. Nós fizemos ano passado o 4º encontro com a sociedade, esse ano fizemos o 5º encontro junto à conferência. Foi um ano difícil em termos de calendário, por conta da agenda de eventos do Rio de Janeiro, somada com eleições municipais. Então, essa foi a janela que a gente encontrou para fazer os 2 eventos. Tá? Nós tivemos, durante o primeiro semestre, né, foi decidido pelo nosso plenário a formação de uma comissão especial para a organização da conferência do encontro. Como já foi apresentado pela Cíntia, o coordenador dessa comissão foi o Carlos Criquitini, e essa comissão foi integrada por conselheiros das diferentes comissões do CAU, que ficaram responsáveis por preparar, né, a temática, os textos base de cada um desses temas, numa dinâmica que o Carlos e a Priscila e o Will vão apresentar com mais detalhes e que acontecerá depois do almoço. Tá? Durante os preparativos dessa conferência e do encontro, né, nós tivemos várias reuniões preparatórias. Em relação ao encontro, nós preliminarmente convidamos entidades da sociedade civil para pensar a temática junto com a comissão organizadora, né? Isso se mostrou como uma medida acertada para os encontros, que a gente deve dar continuidade nos próximos encontros, de prepará-los com essas entidades da sociedade civil, que o objetivo do encontro é justamente esse, ouvi-las e saber das expectativas que elas têm em relação ao CAU e aos diálogos que podem ser construídos. E em relação à conferência, também no mês de junho, me parece, né, nós tivemos a oportunidade de ouvir a Maria Elisa, conselheira federal, e a Nádia Somec,
que nos falaram também do processo de conferência do CAU-BR, e justamente hoje a Maria Elisa vai falar aqui para nós a respeito dessa condução, dessa discussão e de como esse processo é visto pelo CAU. Então, eu passo de imediato a palavra para Maria Elisa. Obrigado, Maria Elisa. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença para ler um pouco do que eu escrevi, porque eu já não confio mais na minha memória. E, de toda forma, é um motivo de alegria, e eu vou agradecer o convite que eu recebi do presidente Jerônimo e da equipe toda do CAU para acompanhar os debates dos grupos de trabalho das comissões temáticas do CAU Rio de Janeiro. Essa é uma alegria em tempos que eu acho tempos difíceis, porque são tempos em que a arquitetura e o urbanismo, como tantas outras profissões que a gente sabe que são necessaríssimas, elas são profissões muito vilipendiadas, eu diria assim, A arquitetura e as cidades, que são essas invenções poderosas da humanidade, elas são hoje formas de arte ameaçadas. Acho que perderam sua capacidade emancipatória, perderam sua capacidade regeneradora e hoje servem tantas vezes, em tantos lugares, de instrumentos perversos de alienação, de dominação, de exploração e de exclusão. Mas a gente sabe também que esses tempos difíceis são tempos para a esperança. E pelo fato principal que é o nosso tempo, Esse é o nosso tempo, e por isso a gente precisa ter essa esperança, Então, parafraseando Argan, a gente não projetaria ou planejaria se não acreditássemos que o mundo pode ser melhor do que é. Mas a coragem para essa esperança não é uma coragem fácil, e a gente precisa encontrar essa coragem nas nossas lidas cotidianas, nas nossas tarefas cotidianas. E esse é o motivo da minha alegria de estar aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio sempre foi para nós, não só em Minas, mas penso que no Brasil, uma referência intelectual e operativa, nos debates, nas proposições para a cidade, para a habitação, para o cuidado com o patrimônio, nos concursos, nas críticas, na lida cotidiana, principalmente nesse auditório que a gente está aqui, do IAB do Rio de Janeiro. No âmbito do CAU, essa autarquia que a gente quer mais do que às vezes ela pode ser, mas que tem se mostrado, dentro de seus limites, democrática e propositiva, o debate, tanto no encontro com a sociedade, que vocês tão bem fizeram no sábado, quanto internamente, pode ser a mola propulsora das mudanças e do enfrentamento das ações predatórias no espaço urbano e na habitação humana. No entanto, em que pesem as condições específicas de cada Estado, os CAUs estaduais não se envolveram ainda na formulação desse debate, nas suas conferências. A ideia de uma conferência é que ela indique direções para o Conselho, através da escuta cuidadosa das demandas e das propostas advindas não só dos arquitetos, mas de toda a sociedade. Ora, quem já se envolveu em eventos dessa ordem sabe as dificuldades que são enfrentadas no percurso, Como que a gente participa efetivamente, como ouvir, como incorporar essas propostas numa ação propositiva e eficaz. E na última sexta-feira, na plenária do CAU-BR, fizemos uma enquete sobre os planos estaduais para suas conferências. E as informações não são animadoras. No Amapá está prevista, vou fazer um relato rápido do que está acontecendo em cada estado. No Amapá está prevista uma reunião específica para tratar do assunto, mas ainda não sabemos o que resultará disso. No Distrito Federal não haverá conferência, mas haverá um seminário sobre a atuação dos arquitetos em áreas de fragilidade social. No Paraná haverá um fórum de arquitetos e funcionários públicos e talvez daí surja uma conferência. Em Sergipe
a intenção de realizar um evento sobre cidades sustentáveis, mais ou menos no perfil de uma conferência. No Tocantins estão em curso eventos menores de debate sobre arquitetura e haverá um evento sobre ética e prática profissional. Em Pernambuco, ainda não definiram se será, no ano que vem, um congresso ou uma conferência, por conta das peculiaridades de uma conferência, mas o tema está definido e será a cidade que precisamos, buscando alinhar com as discussões do Habitat 3. São Paulo vai realizar um workshop dos seus grupos de trabalho, que é diferente das comissões, né? São temáticos. Mas não temos notícias se as comissões participam ou se esse trabalho convergirá para uma conferência. Lá em casa, em Minas Gerais, há a proposta de realizar em 2017 encontros regionais organizados pela Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais e que convergirão para uma conferência estadual. Já o Acre, o Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Rio Grande do Sul não têm, segundo os relatos dos conselheiros federais, intenção ou planos de realizar suas conferências. Espírito Santo e Santa Catarina não estavam presentes na reunião, não temos informação. Na Bahia, né, a gente tem aqui presentes o conselheiro federal Hugo e o presidente do GAL, Guivaldo, do GAL da Bahia, que se animaram muito, não é, com a conferência aqui do Rio de Janeiro e pretendem realizar no ano que vem a conferência na Bahia. Ou seja, todo mundo devia ter vindo aqui, né, e depois a gente faria as nossas conferências. A Conferência Nacional, que está prevista para o início do ano que vem, ainda não tem data definida, porque ela está vinculada à realização do Congresso Brasileiro de Arquitetos, que é o último Congresso Brasileiro de Arquitetos antes do Congresso da UIA 2020, que será aqui no Rio. O Congresso está previsto para ser no Distrito Federal, e aí foi proposta essa vinculação da conferência com o Congresso. E essa vinculação ela é importante porque a articulação operacional de 2 eventos nacionais desse porte pode viabilizar a execução dos eventos, não é? No entanto, ainda não houve uma confluência das propostas, nem operacionais, nem temáticas, né? A articulação temática entre esses 2 eventos, no meu modo de ver, é óbvia, porque, embora a gente não tenha, todo mundo, a clareza das semelhanças e das diferenças entre as entidades e o Conselho, né, construir um rumo de ação comum em todas as unidades da federação, guardadas as particularidades de cada um, é uma tarefa complexa, mas é uma tarefa necessária, né? Eu penso que só assim a gente vai conseguir fazer alguma diferença, né? Nós que temos a convicção e as provas, né, de que arquitetura e urbanismo são vitais para a vida humana. Nesse quadro geral, o evento aqui do CAL Rio de Janeiro é particularmente bem-vindo, porque ele representa para nós não só o ânimo, como o exemplo de viabilidade a sugerir para os conselhos estaduais. E o tema que vocês escolheram, né, a cidade e a urgência do projeto, é um tema extraordinário, porque ele resume muito bem a pergunta que nós todos fazemos hoje, que é: que projeto de país precisamos urgentemente defender? Não um projeto desígnio, no meu modo de ver, né, mas um projeto calcado na realidade urbana e no conhecimento do território nacional. Um projeto processo, um projeto em que caibamos todos. Um projeto que nasça do pensamento crítico, do pensamento autônomo, do pensamento criativo, né, da compreensão da história e do compartilhamento da experiência, esses instrumentos fortes de mudança. Um projeto que se contrapõe à espoliação urbana e recusa o desbaratamento das nossas riquezas, que reafirme nossa soberania e nosso firme propósito de construir um mundo em que possamos todos viver. Esse é o debate que nos interessa, né, que pode apontar caminhos para que os arquitetos urbanistas unam-se num esforço coletivo, focados nos temas que vocês sintetizaram nos textos base da conferência. Li esses textos e achei excelentes. Principalmente, fiquei muito feliz com o texto
da Comissão de Ética e Disciplina, porque aborda um aspecto, para mim, essencial na educação dos jovens, né? Uma discussão da ética como a ética da proposição, a ética da compreensão, né? Vocês abordaram temas que eu achei importantes e espero que os grupos de trabalho, apoiados nas discussões, não só do sábado como de ontem, das palestras, consigam levar esses temas à frente de um modo propositivo. Um foi a abordagem interescalar na concepção de cidades resilientes, inclusivas e conectadas. Cada palavra dessa demanda uma compreensão mais aprofundada, né? A gente tem mania de repetir algumas palavras, mas elas têm um peso real. As decisões econômico-financeiras excludentes, do ponto de vista da cidade, e o impacto no território. A relação entre memória, paisagem e identidade, que, no meu modo de ver, significa uma urgência das escolas na educação para uma arquitetura de fato brasileira. A ética do projeto, desde a compreensão e a formulação do problema até a execução, né, esse projeto necessário. Todas essas perguntas e reflexões expressas nos textos que norteiam essa conferência, ampliadas pelos debates de sábado e de ontem, precisam convergir para ações firmes e solidárias do nosso Conselho. Esse aqui é o objetivo da conferência, né, nortear a ação do CAU numa amplificação das ações dos arquitetos e dos urbanistas frente a esse momento que vivemos. Podemos nos perguntar qual a importância das conferências no cenário nacional. Será que são mais documentos, né? Mais referências para a gente estudar depois? Eu penso que a aproximação, uma aproximação livre de retórica, né? Uma aproximação do Conselho, dos arquitetos e urbanistas e da sociedade é o melhor caminho a nos orientar, né? Ouvir, planejar juntos, agir juntos, aprender com a luta dos que sempre lutaram. O CAU tem uma ação fundamental nessa luta por uma república e por uma democracia, pelos direitos que se concretizam no território. Essa é a nossa tarefa específica, né? Mas isso, né, vocês sabem muito melhor do que eu o que é preciso fazer. Eu vim aqui para aprender com vocês, né? Então, desejo que o debate seja animado, seja corajoso e resulte num plano ousado e generoso. Obrigada. Muito obrigado, Maria Elisa. Acho que para nós é muito importante, né, ter essa contribuição do olhar externo sobre esse processo que a gente tem se esforçado tanto, e, ao mesmo tempo, é muito gratificante para nós saber que esse processo que estamos realizando aqui no Rio de Janeiro possa dar alguma contribuição para a discussão, para a preparação de conferências nos outros estados e, principalmente, para essa discussão nacional, para essa conferência nacional que tem tantos desafios pela frente. Para nós, como você coloca, né, sempre o presidente sempre tem destacado isso, o presidente Jerônimo, né, da importância desse evento, né, para os eventos que temos pela frente a nível nacional, o Congresso Brasileiro de Arquitetura e o IA 2020, que será aqui no Rio de Janeiro e que nos traz uma responsabilidade maior enquanto Conselho, né, de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, que é a cidade que cedia o evento. Tanto que nós temos parcerias também com o Instituto de Arquitetos para colaborar nessa construção. E, certamente, ao pensar essa dinâmica de hoje, que será apresentada pelo Carlos Criquitini, coordenador da Comissão Especial da Conferência, é nesse sentido, de que a conferência, o encontro, não seja apenas um momento de mais uma vez, termos belas palestras e não ter ações identificadas que pautem a nossa atuação no futuro. Tá? Então, por conta disso, que nós temos essa dinâmica que está preparada para hoje. Antes de passar para o Carlos, eu só queria acrescentar que, além de contarmos com a participação, com a organização dessa comissão, foi fundamental, e eu só acho que é uma lição que a gente pode passar para os outros CAUs das unidades da federação,
em relação à participação do colegiado de entidades de arquitetura e urbanismo na construção desse processo. A participação das BEA-RJ, da BEA-Rio, da ABAP, do SARD, tá, e do Instituto de Arquitetos, Departamento do Rio de Janeiro, foi fundamental. A nossa comissão especial preparatória da conferência compareceu à reunião do colegiado em vários momentos e a própria participação aqui no evento foi fortalecida por essa parceria com as entidades do CEAL. Bom, eu passo a palavra, então, para o coordenador da comissão, Carlos Clicchini. Bom dia. O pessoal está meio desanimado aí na terça-feira. Vamos dar um bom dia? Tá bom. Isso. Para a gente acordar, né? A gente vai ter, na parte da tarde, vamos começar 1h, e é uma dinâmica que vai até às 5h, e é muito importante a presença e a colaboração de todos. É um processo aberto. Não precisa ser somente arquiteto, quem está chegando e está participando e está conhecendo as experiências pode vir colaborar, né? A gente espera também ter os estudantes participando e nós construímos uma metodologia. A gente está aqui com a Priscila Greenberg e a Ingrid, que está conduzindo o processo junto com a gente. Eu espero que vocês gostem. É um processo diferente de quem aqui já participou, digamos, de uma conferência das cidades, né, que coisa chata, vamos para um GT, preparar um monte de diretrizes, depois vamos para uma plenária, ficar puxando vírgula para cá, para lá, trocando o tempo de verbo. Não vai ser isso. É um processo que é colaborativo, vocês vão construindo em fases, vão indo, no final a gente tem um resultado. E o que é mais importante? A gente não quer descartar nada. Todas as ideias, sejam elas antagônicas ou não, reprovadas pelo grupo ou não, a gente quer levar tudo para dentro da relatoria, né, e consolidar como a experiência, como o processo, meio que refletindo o que é esse projeto completo, né, essa urgência que a gente está tratando aqui, né. Quando a gente montou o escopo, né, da facilitação, um dos nossos alvos era: eu não quero que você simplesmente sistematize para mim o resultado da discussão. Eu quero enxergar nesse relatório, e o que a gente quer levar para os nossos anais, que a gente deve publicar em alguma data no ano que vem, a gente ainda precisa planejar essa publicação, mas é mostrar o que foi essa participação, como a gente construiu do início, tentar deixar um relato, né, de como é que o CAL consegue organizar uma conferência aqui no Rio de Janeiro, né? Como o Valverde falou, a comissão foi montada lá em maio, né, e a gente vem se reunindo progressivamente, basicamente as reuniões ordinárias uma vez por mês, mas acabamos nos reunindo bastante, né. E essa construção dos temas, eu queria perguntar aqui, quem estava aqui ontem assistindo as palestras pode levantar a mão. Que bom, né? Nós montamos uma programação no sentido de que toda a reflexão que foi feita ontem e mais uma boa camada de informações que surgiu no encontro de sábado possa ser munição para a gente poder trabalhar nos grupos de trabalho. Então, muito importante. Eu vou falar aqui rapidamente um pouco sobre o que a gente espera dentro dessa discussão, né? E aí eu gostei muito que a Maria Elisa fez essa reflexão aqui para a gente, na parte final da fala dela, né, em relação aos temas e o que as escolhas que nós fizemos para trazer para cá, né. Então, a cidade é a urgência do projeto, é a urgência nas duas mãos, né. É o projeto completo, né, é o projeto no seu processual, na sua participação, na sua leitura, na capacidade de gerar controle social e transparência, né, na capacidade de gerar uma obra que caiba dentro do orçamento, né, que consiga responder os anseios dos nossos clientes, sejam eles os sociais, seja ele o cidadão, né, o morador da metrópole, ou aquele cliente nosso, que está ali, estamos ali prestando serviço, resolvendo o seu problema. Mas também a urgência que atropela, né? A urgência que não é a urgência
do aperto do prazo, mas é aquela urgência do tipo que encurta o estatuto do projeto, reduz ele, fragiliza, desvaloriza, né, e gera catástrofes lá na frente, quando a gente executa mal feito, quando a gente executa correndo, ou a gente dobra o nosso orçamento, digamos, numa obra pública, porque não conseguimos produzir o projeto como a gente queria. E isso está intimamente ligado à ética do profissional, né? Muitos dos nossos colegas aqui já se viram em verdadeiras armadilhas, né, circulantes, porque você fica entre a cruz e a espada, entre pegar o trabalho ou não, entre conduzir até o final, entre aceitar uma série de situações que são colocadas à sua frente, mas que, à luz de dar cabo da problemática, você vai até o fim, né? E muitas vezes a gente chega ao fim, olhando para trás, né, e bastante preocupado com o caminho que a gente acabou percorrendo. Então, o lugar dessa conferência é para a gente discutir isso, né? E aí, nós também colocamos aqui uma frase, né? Esse é o título da conferência, mas tem um lema, né? Que é a produção dos espaços na cidade, a relevância de conteúdo, estudos técnicos e a discussão do planejamento do projeto. A frase ficou cortada aqui. Não, é isso mesmo, né? Termina aqui. Estudos técnicos e a discussão e planejamento do projeto. Então, a gente quer também ver refletido não só, né, na escala menor, né? Muitos profissionais trabalham, digamos, com projetos de interiores, com móveis, com design, esse é um mercado muito abrangente. Mas a gente quer também saltar dessa escala e ir até a escala da rua, da cidade, da metrópole, tentar abarcar esse universo, né? E aí, por isso, a gente tem um tema 1, né, que foi discutido aqui, que são as escalas do planejamento, a cidade e a metrópole, para que a gente possa discutir essas urgências. Teve uma palestra brilhante do Flávio Vilaça ontem, que colocou uma série de questões para a gente pensar sobre segregação, sobre o que esses instrumentos acabam produzindo, né? E como é que é esse projeto completo nessa escala do plano diretor, do plano urbanístico, do plano de estruturação urbana ou do plano metropolitano. Como é que a gente pode dar voz e luz, né, para que esse plano tenha alcance, para que ele não esteja a serviço da segregação que o Flávio bem colocou ontem, né? O segundo tema, ele tem uma escala um pouco menor, né, que é a memória e a paisagem urbana, o projeto e o partido. Então, aí é uma reflexão para transitar, inclusive, né, dentro do escopo acadêmico, dentro da função social que a gente espera trazer quando produz um projeto urbano para a cidade, do respeito à memória, às tradições, às coisas que já estão colocadas, impregnadas no tecido urbano, né, e quando a gente vai realizar um projeto de alguma escala. Tivemos aqui no Rio de Janeiro uma série de transformações à luz dos projetos olímpicos, né? Como é que nós, profissionais de arquitetura, temos que nos comportar em relação a essas coisas, né? Muitas das decisões, que são linhas programáticas desses escopos de projetos, muitas vezes são decididas lá no gabinete, ou numa diretriz, ou num plano que não tem a reverberação, não tem o alcance que a gente esperava ter produzido na cidade para decidir se uma ciclovia passa ali, se o VLT tem que estar na Rio Branco ou na 1º de março, né? O IAB fez uma discussão grande aqui. Entre outras inúmeras decisões de projetos, né, que no final vão estar já materializadas na nossa cidade, né? Quer gostemos ou não, a gente vai estar vivenciando esses espaços lá na frente. Então, esse grupo tem que tratar um pouco essas questões, e aí a gente puxa para o título para essa questão da memória e do partido, né? Como é que isso vai se refletir na paisagem dentro das nossas escolhas profissionais e éticas. O tema 3, que é a qualidade da concepção de projeto e execução da obra, está muito intrínseco a essa linha geral, seja ela em qualquer escala que seja, né? Tanto da metrópole ou do objeto, né, que o arquiteto esteja projetando. Mas, que qualidade é essa que eu quero trazer para a concepção? Né? Como é que eu vou formatar essa qualidade? Havia uma discussão muito grande lá nas comissões e o pessoal criou uma linha muito interessante, que eram três arquétipos de projetistas
né, que nós tivemos. O projetista, que é aquele projetista autoral, os modernistas, que a gente conheceu bem, né, o Ride, como atuou na cidade, né, o nosso paisagista maior, aí, o Roberto Bulemax, né, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, eram profissionais autorais. Né. Não que não havia discussão, havia todo um processo para se construir um projeto naquele tempo. Depois a gente teve projetistas, né, que eram projetistas trabalhavam em projetos ultraparticipativos, né, em que, ao ponto dele recolher, né, a sua barriga, o seu ego, e se tornar um cavalo espiritual, né, do processo participativo e tentar, a partir de todas aquelas contribuições, costurar um projeto dentro do possível, né, para apresentar ele aos seus clientes, à cidade, o que é que seja. E hoje a gente está alijado, talvez, desses dois personagens. A gente não sabe como é que o projetista está hoje. O arquiteto urbanista está imerso num caldo, num pote corporativo, né, em que a gente se pergunta quem foi o autor daquele projeto. A gente não sabe mais. Né, a autoria se perdeu e a discussão do projeto meio que também está alijada. Então, nesse processo aqui, a gente tentar recuperar quem é essa identidade, quem é essa pessoa. E o quarto tema, que é o último, não quero me estender mais, que é o ensino e ética do projeto, onde a gente precisa entender como é que a gente vai se aprofundar lá na formação dos futuros arquitetos, dos colegas que já estão chegando no mercado, né? E também para quem já está no mercado. Né? Se a gente precisa aprofundar essas discussões dentro do CAL, dentro do EAB, dentro das outras entidades de arquitetos urbanistas, né? Como é que a gente pode se aprofundar nessa questão? Quase sempre hoje a gente está trabalhando com práticas que desvalorizam o nosso projeto. Né? A gente baixa o preço do projeto para trabalhar com comissão em lojas de material de decoração, de fornecedor. Essa é uma discussão extremamente polêmica. Né? A gente baixa o preço do nosso projeto quando a gente se submete a fazer um projeto de risco, né, que, se der certo, é que a gente vai ganhar lá na frente, mas envolveu hora de trabalho, envolveu uma série de questões. A gente desvaloriza o nosso projeto, né, quando lá, na repartição, o arquiteto, que é gestor público, né, não consegue defender a plenitude que o projeto tem que ter junto ao seu gestor, se submetendo às urgências políticas que chegam. Né. Então, isso é muito importante, porque é uma página que a gente precisa começar a construir para virar. Não é algo que a gente vai virar rapidamente. Mas se a gente não começar a construir um caminho em que a gente consiga enxergar o projeto dentro do seu valor, e isso se reflete no trabalho do arquiteto, a gente não vai conseguir mudar esse mundo que a gente está vivendo hoje. Tá? Dentro dos grupos de trabalho, a Priscila vai falar aqui, a gente tem a preocupação de construir mensagens, ideias, propostas, encaminhamentos para 3 trilhos, né, fundamentais para a relatoria dessa conferência. Uma é coisas que a gente possa trazer para a nossa seara aqui, para a nossa casa, para o CAU-RJ, ações que eu preciso implementar em termos da política de condução, de gestão, de comunicação, coisas que o CAU precisa fazer para a gente tentar fortalecer essas questões. Coisas, ideias, considerações, diretrizes que a gente possa encaminhar para o CAU nacional. Vai ter uma conferência a ser marcada ainda, a data daqui a pouco vai se assentar, então o Rio de Janeiro precisa encaminhar propostas, né? Ajudar a construir esse processo nacionalmente. Né? E o terceiro trilho é o da UIA 2020. O IA 2020 tem muito caminho pela frente aí, né? Mas a gente já pode pensar no que a gente pode ir construindo nesse caminho, né? Para a gente fortalecer esse congresso lá. O que a gente pode esperar lá da comissão organizadora que ela possa provocar para os parceiros externos, né? Que possam trazer para cá para a gente ter essas interações, enxergar as experiências dos gringos, né? E também mostrar o que a gente tem de bom. Né? Então, pensar um pouco nesses 3 trilhos dentro dos grupos de trabalho, isso é importante, porque é aí que a gente vai assentar essas ideias
aí que a gente vai dar materialidade no que a gente espera construir, tá bom? Era isso que eu queria dizer, esse centelhamento, né? E conto com vocês na parte da tarde para a gente construir isso aqui. Houve uma mudança, só um alerta, no folder tinha a palestra da Nádia sobre 2020 agora de manhã, por uma situação de agenda, e ela vai estar chegando só na parte da tarde. Então, quando a gente concluir os grupos de trabalho, e a gente espera também que ela chegue um pouquinho antes para acompanhar a finalização, né, dos nossos trabalhos, mas aí ela vai falar sobre a UIA 2020, vai contar como é que está essa história para a gente, vai aprofundar um pouco mais. O Sérgio já fez isso na mesa de abertura ontem, mas ela vai dar um pouco mais de densidade para a gente, tá bom? Então, Priscila, está com você, então, passar aquele PowerPointzinho para o pessoal entender como é que vai ser exatamente essa dinâmica. Muito obrigado. Tá? Bom, Paulo, boa tarde. O CAU Rio já tinha dado uma demanda para a gente construir esses grupos de trabalho, esses processos colaborativos. Eu fiquei muito interessada, depois da fala da Maria Elisa, eu fiquei assim, bastante motivada por ver a responsabilidade que o Rio de Janeiro tem, né, de trazer um processo inovador, exemplificar para os outros estados e colocar o CAU nacional justamente numa posição de propositiva, como ela colocou, né? O processo ele foi montado hoje à tarde em cima dos 4 temas que o Criquitini citou agora, com o objetivo principal de justamente estar dando input não só para o planejamento estratégico do CAU Rio, para trazer inputs para a conferência e para o IA 2020. Então, o nosso objetivo principal é esse, trazer proposições dentro de um processo não tão tradicional, como vocês estão habituados, cuja agenda vai ser da seguinte maneira. Vocês vão estar se dividindo entre os 4 temas, meninas vão estar aqui com as inscrições, vocês optam em estar participando de um dos 4 temas da conferência, que o Criquitini comentou, e dentro dessas unidades, dessas salas, que serão essas 2 aqui de fora, aquela atrás do credenciamento e uma 4ª nesse espaço aqui onde tem o telão. São esses 4 espaços que a gente vai ter. A gente vai contar com a presença das comissões que trabalharam em cada um desses temas, com a Maria Elisa. E as 3 etapas são: a primeira é a identificação das questões, dentro da visão de vocês, que questões existem dentro de cada tema, quais são as questões relevantes que vocês entendem que são importantes. Num segundo momento, a gente vai estar conduzindo uma cocriação de soluções. Quer dizer, dentro dessas questões, o que é importante que seja encaminhado dentro dessas escalas que o Criquitini comentou, né? Numa escala, num âmbito regional, no âmbito nacional e no âmbito mundial. E, num terceiro momento, a gente vai estar compartilhando essas ideias aqui, primeiro internamente, depois em plenária, que a representante do IA 2020 vai estar ouvindo também, e todos os grupos vão poder conhecer os resultados uns dos outros. Então, vocês vão estar trabalhando dentro de um tema específico, mas, ao final, o resultado das proposições de cada um dos temas serão compartilhados aqui na plenária. Tá? Então, é isso. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, nós tenhamos. As meninas vão passar aqui para fazer as inscrições previamente. Isso não isenta que qualquer um possa fazer a inscrição depois, lá no credenciamento. E já viram a responsabilidade que nós temos, né, de apresentar essas proposições, não só internamente aqui, mas em âmbito nacional e mundial também. Que bom que o Rio pode ser um exemplo e um motivador para os demais estados, né? É isso, gente. Obrigada. Eu passo para o Will Robson Coelho, né, secretário executivo da nossa conferência, para dar as últimas instruções em relação a esse processo. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a todos e celebrar a participação na organização desse evento de todos, porque eu considero que isso foi um trabalho coletivo, onde
as comissões atuaram, a nossa comissão especial atuou, tivemos contribuições significativas de professores, personalidades e das entidades membro do CEAL. Então, eu queria celebrar e agradecer a todos e agradecer a presença de todos que estão participando. Os grupos estão organizados segundo os 4 temas. Eu vou passar agora no auditório 4 listas, uma para cada grupo, de acordo com os 4 temas. Então, o tema 1 é as escalas de planejamento, a cidade é metrópole, a cor é vermelha. Então, quem optar por esse grupo, assina a lista e coloca uma etiqueta dessa no seu crachá para identificar, certo? Eu poderia solicitar a ajuda dos relatores, que cada um ficasse monitorando um. Se vocês puderem me ajudar, já seria interessante. E aí, depois, ao final da circulação das listas, se alguém não se inscreveu ou se chegar depois, vai ficar lá no credenciamento até 13h. Porque assim a gente já sai daqui com uma noção do tamanho dos grupos e qual o interesse de cada um dos grupos, até para a gente direcionar em qual sala a gente coloca as cores dos grupos. Operacional, a gente vai identificar nas 3 salas que estão lá qual é o grupo, tá certo? Na cor e o nome do grupo. E um dos grupos vai ficar no salão, onde tem o telão. Certo? Então, estão aqui, eu agradeço, bom trabalho a todos. Agora, na sequência, vai haver um curso do CAL, acho que a Cíntia pode falar melhor, então, até o intervalo também, temos uma atividade aqui no auditório. Tá. Eu peço para que vocês retornem 12:45, vamos chegar 15 minutos antes, porque a gente sabe que o pessoal vem chegando, né, um tempinho, então tem um fuso horário carioca, né, que sempre dá uma latênciazinha para começar, então 12:45 a gente inicia os trabalhos nos grupos de trabalho. Tá? Obrigado, Will, Priscila, Carlos, eu vou passar para Maria Elisa fazer algumas considerações a respeito desse processo que foi aqui apresentado, para também fazer a fala final dela. Bom, eu não tenho mais nada a dizer, porque eu acho que vocês estão muito bem encaminhados, né? Tanto os temas quanto o processo. Acho que ali naquela planilha a gente tem essa urgência do projeto, vamos ver se a gente consegue pensar tão rápido, né? Mas acho que vocês estão muito bem encaminhados na discussão e penso que as conclusões nesses 3 níveis vão ser muito importantes para a gente, principalmente até 2020 e até o futuro que nos espera, né? Quero agradecer de novo a chance de estar aqui e dizer que eu estou à disposição para o que vocês quiserem, né? Todo mineiro adora o Rio, não tem dúvida. Obrigada. Muito obrigado a todos os integrantes da mesa. Will, tem algum aviso? Vocês querem que eu diga com quem está cada grupo, e aí cada um, vocês levantem. As cores, eu vou falar o grupo, você me diz quem é que está com vermelho, é o tema 1. Escalas de planejamento, a cidade é metrópole. Vermelho, tema 1. Na ordem, que aí vocês sabem quem é. Tema 2, a memória e a paisagem urbana, o amarelo. Amarelo. Tema 3, a qualidade e a concepção do projeto na execução da obra, azul. Peço para as meninas se posicionarem aqui na frente, que é melhor, por favor, aqui, assim, e mais fácil o acesso. E o tema 4 é o laranja, ensino e a ética do projeto. O ensino é o laranja, o ensino e a ética do projeto, laranja. A qualidade da concepção do projeto, azul. A memória e a paisagem, amarelo. É verdade. E escalas do planejamento, vermelho. Melhor deixar. Tá. Que é o 1.
Antes de encerrar, se alguém tiver alguma dúvida para ser esclarecida aqui pelo Carlos e pela Priscila, pode fazer agora. Eu acho que vocês foram bastante claros na explicação e não há perguntas. Então, eu agradeço a todos. Estamos contando com o retorno de vocês para os grupos de trabalho. Tá? Como o Will disse, haverá uma palestra agora aqui no auditório. E a organização está à disposição para quaisquer dúvidas que surjam. Obrigado.